Nossa convidada de hoje é a primeira bailarina do Teatro Municipal, Ana Botafogo. Ela não é só bailarina, ela é pesquisadora, ela é escritora, ela é coreógrafa e ela é, sobretudo, uma apaixonada pela vida e pelo Rio. Que bom receber você aqui, Ana. Como vai? Tudo bem? Bayar, o maior prazer, muito bem, obrigada. Muito obrigada por esse convite, muito bom poder te ver agora aqui, mesmo que virtualmente, mas mais de pertinho, né? Mas uma alegria enorme poder a gente bater um papo novamente e falar. E é isso mesmo que você falou. Feliz com a vida e com a dança, e sou uma entusiasta da vida e da dança. Ana, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre os primórdios da sua carreira. Normalmente, os bailarinos começam dançando no Brasil. Você começou dançando no Balé de Marseille, não é isso? Foi exatamente isso. Foi uma coincidência. Na realidade, eu fui estudar. Eu tinha recém entrado para a Faculdade de Letras aqui no Rio e surgiu uma oportunidade de eu estudar não só francês, como estudar também, me aperfeiçoar na dança, porque eu tinha um tio que era diplomata e estava servindo em Paris. Nada melhor do que ir para Paris. Então, depois que a família toda conseguiu organizar isso, eu fui para Paris para passar uns 4 meses e eu fui para fazer um curso de língua e civilização francesa na Sorbonne. Então, tudo isso era muito animador e, claro, que lá no fundo eu queria mesmo era fazer minhas aulas de balé com grandes professores e entender como era esse mundo do balé. Porque, Bayar, só a gente sabe, né, que naquela época não tínhamos internet e a gente não viu o que acontecia no mundo no momento, né? Sim. A gente só sabia por filmes, ou porque alguém contava, porque tinha visto. Então, os filmes eram poucos naquela época também. E foi assim que surgiu essa oportunidade. Eu não perdi, eu tranquei a minha faculdade aqui no Rio de Janeiro para passar uns 4 meses em Paris. E aconteceu que 2 meses e meio, claro, fui logo, entrei na aula de balé, minhas aulas na Sorbonne começaram imediatamente. E 2 meses depois, eu vi um anúncio de uma audição. Audição é um teste que se faz para companhias de balé. E a minha professora, lá na França, disse que eu deveria tentar, porque era uma boa oportunidade, era uma companhia maravilhosa, que era o Ballet do Roland Petit, que eu tinha, foi a primeira companhia que eu vi dançar em Paris, logo que eu cheguei. Tinha espetáculos do Roland Petit, o meu tio comprou os ingressos e fomos assistir. Então, inclusive, eu estou contando isso para dizer que, na minha cabeça, a companhia era em Paris. Então, eu fui fazer essa audição, que era o balé do Roland Petit, que era, enfim, muito conceituada. Lá fui eu fazer, meio sem grandes pretensões, mas querendo entender o que era uma audição de balé, que eu nunca tinha passado aqui no Rio, no Brasil. E aí, qual não foi a minha surpresa? Que eu saí de lá com um contrato. Então, foi uma audição com muita gente, eles vão eliminando as pessoas no meio da aula, né? Uma aula de balé, e vão eliminando. Começamos 80 e terminamos 3. E eu acabei sendo a contratada. Então, assim, foi muito prazeroso. E aí a minha vida mudou. E aí foi nesse dia que eu soube que o balé do Roland Petit era em Marseille, porque o próprio Roland falou, agora vai ali, pega o telefone e dá todos os seus dados lá para Marseille. Achei estranhíssimo, para Marseille, e aí eu soube que era em Marseille. Então, assim começou a minha vida profissional. Eu pedi para terminar o meu curso que eu fazia na Sorbonne, eles me permitiram ainda mais um mês, e depois eu me apresentei na companhia. E aí foi um excelente começo, porque era uma companhia muito conceituada, uma companhia que tinha um calendário de espetáculos enorme. Então, eu só tinha a ganhar, a aprender, e comecei numa boa companhia. Ana, me diz uma coisa, é engraçado, mas você entrou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é também um templo da dança no nosso país, já como primeira bailarina. Isso é usual? Olha, não, nem sempre é usual, não.
O que aconteceu foi que eu tive, então, essa minha primeira experiência de 2 anos e meio na França e na Inglaterra também, que depois eu estudei um pouco na Inglaterra. Depois eu voltei para o Brasil. O Teatro Municipal estava fechado para obras. Meu primeiro contrato profissional no Brasil foi em Curitiba, onde ali eu já fiz a minha primeira protagonista. Então, eu já era uma jovem primeira bailarina do balé do Teatro Guaíra. E quando terminou de lá, eu vim trabalhar com Dalal Ascar na Associação de Balé do Rio de Janeiro, que era aqui no Rio de Janeiro, que era a minha cidade. Eu tive interesse em voltar e Dalal estava criando vários balés para que eu pudesse dançar. Então, foi um momento muito prazeroso para uma jovem bailarina. Então, quando eu fiz teste para o Teatro Municipal, que foi só então em 81, aí eu já queria ser uma solista, porque eu já tinha feito muitos papéis de solista. E a banca examinadora era a grande bailarina Marseille e um coreógrafo que tinha sido chamado para fazer a nossa primeira produção de 1981, que chamava Henrique Martínez, que era o coreógrafo do American Ballet Theatre e que ele vinha montar o Ballet Coppelia. E foram os dois que decidiram que eu deveria logo ser uma primeira bailarina. Foi meio um susto para mim. Eles me chamaram e disseram: sabemos que você é uma jovem primeira bailarina, porque eu ia ficar ao lado de grandes primeiras bailarinas aqui do Rio de Janeiro, como Nora Esteves, como Alice Colino, Cristina Martinelli, que já eram primeiras bailarinas há anos e que eu já admirava, que eu já conhecia. Mas aí eu entrei nesse rol dessas primeiras bailarinas. E aí a minha vida continuou. Não é tão comum. O que acontece? Em geral, as bailarinas entram e vão galgando, vão dançando papéis principais, vão dançando papéis principais, primeiro alguns solos, depois vão passando para alguns papéis principais, até a direção nomeá-las primeiras bailarinas. Normalmente é assim, mas comigo foi um pouquinho diferente. Mas existem outros casos, claro, no mundo, da pessoa já chegar como primeira bailarina. Ah, sim. Mas aqui no Teatro Municipal eu também fiz teste. A vida da bailarina, se a gente tiver bailarinos nos assistindo, então é bom que a gente conte isso. A vida da bailarina e do bailarino é fazer teste a vida inteira. A gente faz teste, né? A gente faz uma audição para entrar numa companhia, a gente faz teste para o coreógrafo conhecer a gente faz teste quando tem um papel especial, né? Uma personagem especial, para saber se a gente tem características daquela personagem. Então, a gente passa a vida toda fazendo teste. Ana, me diz uma coisa. Você se considera apenas uma bailarina clássica ou a sua cabeça está aberta, na realidade, para outras formas de dançar mais contemporâneo? A minha cabeça é super aberta, porque eu fiz muitas coisas e muitas entradas em diferentes danças. Eu digo que eu sou uma bailarina essencialmente clássica. Eu fui criada, quer dizer, eu fui treinada e a minha especialidade foi no balé clássico. E também me especializei nos grandes papéis de personagens de balés clássicos, sobretudo balés do século XIX. Mas depois, claro, quando eu entrei, eu já era aberta, eu já vinha tentando uma popularização da dança. O meu trabalho com Dalal Ascar já tinha esse viés de popularizar. Ela criava personagens e balés que eu pude dançar, mas muitas vezes com músicas populares, com temas mais populares, para que a gente pudesse atingir um público maior. Então, desde lá de trás, a minha ideia era a popularização. Então, por causa disso, além dos clássicos, eu fazia balés mais populares, eu dançava nas praças e nos parques do Rio de Janeiro, aonde podia, onde tinha um palco, eu sempre me apresentava com esse intuito. Então, eu acabei sendo uma bailarina eclética, dançando outros ritmos, muitas vezes levando a minha técnica clássica, né? Eu dancei muito chorinho brasileiro, alguns sambinhas na ponta do pé, levando a minha técnica de bailarina clássica, mas também fiz balés neoclássicos e contemporâneos, criados pelos grandes coreógrafos nossos brasileiros contemporâneos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns deles em espetáculos,
que também me deu muito, muito prazer. Mas claro que os balés que eu era mais especializada e aqueles que eu me encontrava mais, porque eu gosto de interpretar uma personagem, que tenha começo, meio e fim. Eu gosto desse desafio de contar uma história sem palavras, através da movimentação do meu corpo, né? Através dos passos da dança. Então, os grandes clássicos são os meus favoritos, mas devo dizer que trabalhei com grandes coreógrafos contemporâneos e também trabalhei com Carlinhos de Jesus, que era do pop, do popular, e a gente fez um encontro exatamente da bailarina clássica com o malandro carioca. Ana, me diz uma coisa. Você abriu uma escola em Niterói, a Âmbar. Na escola, você implementou uma metodologia sua, própria, na realidade, para os seus alunos? Não coloquei uma metodologia própria, porque a Âmbar é um braço de uma escola já existente, que começou há 22 anos atrás, em Macaé. Na realidade, a gente fez uma parceria, e a Âmbar de Macaé, que tem também uma filial agora na Âmbar de Niterói. Niterói a gente abriu, então, claro que eu estudei muito para ter essa parceria, porque eu já admirava o trabalho deles. E foi um trabalho muito meticuloso e consciencioso, e um trabalho que levou 20 anos até a minha chegada. Então, quando eu cheguei, já tinha uma metodologia pré-estabelecida, baseada na metodologia russa, na metodologia Vaganova. Então, nós conversamos sobre a metodologia e, claro, que a gente adapta, tanto a diretora e criadora da Âmbar, que é a Érica Fonseca, nós duas conversamos sobre toda essa metodologia e, claro, que a gente adapta o que precisa a cada ano, às vezes a cada turma, porque cada aluno é diferente e cada turma tem necessidades. A gente tem a base da metodologia que a gente quer aplicar, mas outro dia tivemos uma reunião exatamente com os professores, a gente tem reuniões periódicas com os nossos professores para falar sobre isso, que é muito importante que cada aluno seja visto e que cada desenvolvimento seja observado. Tem turmas que andam mais rápido e outras, às vezes, do mesmo nível, um pouco mais devagar. Mas a gente precisa saber que a gente lida com seres humanos, com o corpo humano, então tudo isso tem que ser levado muito em conta e, sobretudo, agora que a gente está saindo de uma pandemia, onde a gente teve não só problemas de técnica, né? Problemas de condicionamento físico, como também agora a gente lida toda com um recomeço, toda uma parte psicológica do aluno, desse recomeçar e desse encontrar presencialmente com outros alunos. Então, tudo isso a gente está tomando muito cuidado e é novo para a gente também. Então, a metodologia, na realidade, já existia e eu apenas dei aval, conversamos sobre um ponto ou outro. Então, e eu sou muito feliz com essa metodologia que a gente está aplicando e que deu muito certo na Âmbar de Macaé. Ana, me diz uma coisa. Um dos braços, na realidade, seus, é a Botafogo Maison, Ana Botafogo Maison, lá em Ipanema. E é bonito porque eu já estive lá visitando, não é? E é, na realidade, uma espécie de ateliê de dança, onde você se sente dentro de um local em que você está dançando com tudo que está lá. Me fala um pouquinho desse seu projeto. Bom, esse foi um projeto que surgiu há anos atrás, que era a ideia de aproveitar o meu nome junto com produtos para dança. No início era só produtos para dança, mas por que não ter também um local que a gente pudesse colocar esses produtos da Ana Botafogo? Assim surgiu lá atrás, primeiramente, uma sócia que tinha uma fábrica no interior de São Paulo, que isso também nos ajudava, né, quando a gente tinha uma fábrica. Depois, a gente acabou alçando voos mais sozinhos, e hoje em dia nós somos uma maison multimarcas, que tem também a marca Ana Botafogo, que muitas vezes são diferentes estilistas, né? A gente não tem apenas uma estilista, mas tudo passa pela minha aprovação.
E eu tenho a Lu Fernandes, que é a sócia administrativa e que está permanentemente lá. Mas, então, a ideia é qual é a ideia da Maison? É trazer esse aconchego para a vida das bailarinas que não vão só numa loja comprar uma meia, comprar sem alma. Como isso é um pouco... A vida toda eu quis dar alma aos meus personagens. Então, conversando com a Lu Fernandes, eu disse que eu queria uma loja, uma Maison, que agora a gente chama, que tivesse alma, que os bailarinos gostassem de se encontrar, gostassem de estar lá por um tempo. Que é o que acontece com essa Maison lá de Ipanema. Cada vez está mais aconchegante. Tem um lugarzinho onde as meninas e meninos vão fotografar para o Instagram, fazem teste, tem uma barra, fazem lives de lá, fazem teste, fazem fotos, e também experimentam roupas. Muitas vezes as próprias pessoas que vão lá pedem para serem modelos das próprias roupas e a gente deixa. O que a gente quer é esse ambiente de dança e uma Maison que tenha alma, que eu acho que é como a Ana Botafogo Maison ficou. Ficou com uma carinha gostosa de bailarina e bailarino, tem jeito de dança, e quem quiser ir dançar lá, também pode. Vai e dança. Que legal, Ana. Me diga uma coisa, que conselhos você daria a alguém que quer se iniciar na arte de dançar? Bom, o conselho, primeiro, é de uma bailarina que viveu, né, que plenamente essa dança, viveu plenamente essa profissão. Então, uma bailarina muito feliz com tudo que eu fiz, muito feliz com toda essa trajetória. Faria tudo de novo, por mais duro que tenha sido em muitos momentos, porque a dança não é fácil. Então, o que eu diria? Não se iludam que é só sucesso ou só glamour, não é assim. A vida da bailarina é de muito esforço, muito trabalho, muitos exercícios, mas tudo isso é recompensado quando a gente tem o reconhecimento do público, quando a gente tem os aplausos. E então, o conselho é que foquem, que sejam muito determinadas, porque a gente precisa também trabalhar e controlar um físico, né? A musculatura, a técnica da dança, seja qual dança for, a dança tem que ter técnica, seja dança contemporânea, moderna, clássica, popular, todos têm uma técnica e que precisa ser trabalhada, ensaiada. Então, precisa ter persistência, disciplina. Todo mundo da dança precisa ter disciplina. E essa disciplina que vai levar a essa determinação de querer sempre se superar. E, como eu disse, a vida da bailarina é sempre de testes. Então, a gente vai ter sempre, mesmo de uma primeira bailarina, a gente vai precisar sempre provar e comprovar que a gente pode fazer tal papel, ou tal técnica, ou tal passo difícil. E então é sempre uma superação. Na realidade, a vida da bailarina é uma busca por uma superação. Ela nunca chega, porque quando a gente atinge um nível um pouquinho mais, a gente já precisa de algo a mais. E claro que a dança é dinâmica, foi mudando muito nesses últimos 20 anos, vamos assim dizer, e já mudou muito a técnica, a parte estética, o físico das bailarinas, o preparo das bailarinas, tudo isso veio mudando, sim, ao longo do tempo. Ana, eu queria que você me falasse sobre duas mudanças drásticas que aconteceram na sua vida. A primeira é que você agora é também coreógrafa, não é? Você foi para São Paulo e você já tem uma companhia de dança que já se apresentou sob a sua supervisão como coreógrafa. E você também está planejando o lançamento de um livro. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre esses dois projetos. Então, deixa eu explicar melhor, porque eu acho que quando eu falei um pouquinho rápido demais sobre São Paulo. São Paulo, já existe uma companhia em São Paulo, que chama São Paulo Companhia de Dança, que é uma excelente companhia, que tem um pouco mais de 15 anos, 18 anos, talvez, de existência, e que é uma companhia que vem também para fazer um pouco de companhia para a Companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque eles também fazem grandes clássicos.
Na realidade, eu fui convidada pela diretora, que é a Inês Bogeia, da São Paulo Companhia de Dança, para eu fazer uma remontagem de um balé clássico. Um balé que eu dancei muitas vezes aqui no Teatro Municipal, dancei em outros lugares, dancei em Londres também, fui convidada para dançar lá no Sadler's Wells Royal Ballet. Este balé também, então era um balé que eu conhecia muito. E o que acontece com os grandes balés? Eu até há pouco tempo falei sobre os balés do século XIX. Esses balés continuam sendo montados e há remontagens, então há remontadores. Na realidade, o que eu fiz foi remontar um balé existente de muito sucesso que chama Les Sylphides, que foi feito em 1909 pelo coreógrafo Michel Fokine. Na realidade, eu remontei isso, que essa coreografia lá atrás veio sendo montada através da tradição de um passando para o outro. Hoje, ver muito mais facilmente do que antigamente, né? Mas imagina, de década de 1909, depois década de 20, 30, 40, 50, tudo isso foi sendo passado de boca a boca e as companhias dançando naquela época. Então, eu fiz uma remontagem, mas eu fiz uma criação especialmente para a São Paulo Companhia de Dança, o que me permite conhecer bem a coreografia e poder fazer alguma figura com um corpo de baile diferente, ou trazer, como eu dancei também algumas versões um pouquinho diferentes, é isso, eu fiz a minha versão para a São Paulo Companhia de Dança. Então, eu não fiz toda a coreografia, mas é uma remontagem, como a gente chama, de um grande clássico. E criei e dei aspectos especiais para São Paulo e também trouxemos um momento, eu digo que a gente deu uma repaginada de uma coreografia de início de século XX para o século XXI, que é trazer um cenógrafo maravilhoso, Fábio Namatame, que já fez uma criação de uma floresta mais contemporânea. Então, esse é o grande diferencial, né, de lá de trás. Os figurinos não podem ser muito diferentes, porque, como vocês sabem, as sílfides eram aqueles seres etéreos, então são as roupas brancas, diáfanas, aqueles tutus de bailarina, que a gente chama tutu clássico, e tutu romântico, né, que são aqui embaixo do joelho, e com uma iluminação também a figurinista foi Tânia Agra e o iluminador André Boll. Com esses três, eu pude criar uma nova atmosfera para a nossa Les Sylphides, que é um balé de 1909. Então, essa foi a questão da remontagem. Mas foi um prazer enorme. Eu nunca tinha feito uma remontagem. Eu sempre dancei remontagens, né? Eu sempre fui instrumento na mão dos coreógrafos, remontadores, diretores. Então, essa foi a primeira vez que eu fiz uma remontagem de um balé clássico, que me deu muito prazer, sobretudo ainda nessa pandemia, né? Saindo desse ano tão de marasmo. Foi um momento que eu fiquei muito focada nessa parte artística e poder trabalhar com bailarinos profissionais, entrar num teatro, entrar no palco, ver essa criação que eu comecei do zero, renascer, né, aflorar e ir para o palco, foi de uma emoção e ainda por cima tinha público. Foi no Teatro Sérgio Cardoso, lá em São Paulo, e teve 40% de público. Então, foi de um prazer e de uma emoção muito grande para mim, que foi agora em junho. Você me perguntou do livro. O livro, já vou falar em super... É a primeira vez que eu vou falar realmente do livro. Ele está em franco andamento, quer dizer, claro que terminamos tudo. Ele está indo para... Eu devo ter ele saindo do forno para vê-lo dentro da próxima semana. Mas a ideia de fazer um lançamento deve ser no final de agosto. Então, agora estamos vendo. É um livro que foi escrito pelo meu pai. Foi uma pesquisa feita durante, 10, 15 anos do meu pai. Eu ainda dançava, então ele primeiro começou uma pesquisa lá atrás, depois ele foi atualizando essa pesquisa. E é um livro muito grande, muito intenso, porque fala de tudo que eu dancei na minha vida e também visto com
com o olhar da imprensa. Tudo que saiu, ou de críticas, ou de reportagens sobre cada espetáculo. Por isso que é um livro meio poderoso, né? Porque é muita informação, mas é um livro que ficou meio como uma história, né? Uns 35, 40 anos de história de uma bailarina que fala muito da história do balé do Rio de Janeiro também, né? Além da minha história. Mas ele começa lá no comecinho, no meu nascimento. Então, desde os meus primeiros passos, minhas primeiras professoras, até chegar ao meu momento de hoje. Então, é para ficar mesmo como uma referência para as novas gerações e saber que a gente faz muita coisa. É aí que vocês vão ver que não é só bailarina clássica, que eu botei os pezinhos em muitos momentos, em muitos mundos, e que foi muito prazeroso. Depois vou avisar quando vai ser lançado, né? Porque eu ainda não tenho uma data especial, sabemos que vamos lançar lá no Teatro Municipal, no Arcílios, e, na realidade, eu tive o apoio, o auxílio, isso eu acho que é importante dizer. Eu tive o apoio para que o livro acontecesse da Bees of Love. É uma instituição que faz trabalhos sociais, e eu me encontrei com eles uma vez num trabalho social com o Teatro Municipal, fazendo em prol da cortina do Teatro Municipal. Eles fizeram uma gala linda, um espetáculo, né, com música, com dança, que eu apresentei, e que eles angariaram fundos para a cortina do Teatro Municipal. E daí surgiu, então, esse pequeno namoro, Ana Botafogo e Bees of Love, e eles, então, puderam me propiciar a feitura desse livro, e toda a renda do livro vai ser em benefício das obras sociais da Bees of Love. Mas, em tempo, a gente vai poder mandar todo o release, explicando exatamente como vai ser feito isso. Mas eu estou muito feliz, porque, mais uma vez, a arte da dança vai poder também ajudar em outras causas. Ana, foi um prazer receber hoje você aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz em conhecer um pouco melhor o seu trabalho, sobretudo esse seu trabalho solidário, esse seu trabalho de democratizar a dança, esse seu trabalho de, apesar de você ser uma ícone da dança no Brasil, você guarda a sua simplicidade. Você é uma mulher simples, charmosa, mas você, na realidade, guarda o tempo inteiro essa característica vital no ser humano, que é a simplicidade, apesar de tudo. Eu queria, Ana, para terminar em grande estilo a nossa entrevista, que você, por gentileza, fizesse algumas considerações finais para que a gente pudesse terminar a nossa entrevista. Bom, primeiro dizer que foi uma alegria enorme. Por mim, a gente ia conversar muito mais, né? Porque a gente sempre tem o que conversar, e quando a gente fala do que gosta, sempre é muito bom. Mas queria dizer também da alegria que foi, primeiro, te conhecer através dos embaixadores do Rio de Janeiro, quando eu fui agraciada lá atrás. Pena que hoje eu não estou aqui. O meu primeiro momento de embaixadora do Rio de Janeiro foi um momento muito importante, e era um momento também de uma jovem bailarina que queria levar o nome do Rio de Janeiro, e eu, como você começou a falar, sou carioca, da Gema, tenho orgulho de ser carioca, quero que o meu Rio de Janeiro seja sempre cantado em prosa e versos em todos os lugares. Então, a gente quer sempre mostrar o melhor do nosso Rio. Então, quero te agradecer muito, Baiá, por ter me dado essa oportunidade, que foi através de você que eu também ingressei nos embaixadores do Rio de Janeiro, com o título de embaixadores, hoje em dia na Associação de Embaixadores do Rio de Janeiro. Isso sempre é motivo de orgulho, e dizer que eu estou sempre aqui à disposição, não só dos embaixadores do Rio, mas à disposição de conversas que possam trazer a arte, que possam trazer a arte e a educação sempre juntas, e que a gente possa transmitir esse nosso amor, porque eu sei que você tem muito amor por tudo que você faz. Então, eu acho que é isso muito que nos une, essa paixão de tanto tempo. E esse ano, te falar, estou fazendo 40 anos de teatro municipal.
esse livro também vai ser um marco dos meus 40 anos de teatro municipal. Então, um beijo muito grande para todos, para você em especial, Baiar, e até bem próximo. Precisamos nos encontrar. Obrigado, Ana. Até breve. E foi um prazer ter hoje tido a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e embaixadora do Turismo do Rio de Janeiro, Ana Botafogo, conversando conosco. Até o próximo Entrevistas com Baiar Boatê.